mundo está trabalhando com o sonho de alguns parlamentares, de alguns eleitores, é isso? De um sonho de uma normalidade no país, né, da forma institucional. Mas veja, aqui o buraco ele me parece um pouco mais embaixo do que de fato uma simples fala dessa que obviamente gera burburinhos, geram expectativas, geram possibilidades, ainda mais depois de 2 dias de grandes derrotas para o governo Lula. Eu vou apenas complementar aqui o que os meus colegas colocaram, que mesmo que isso venha acontecendo, e eu acho que há indícios mais do que claros para que sejam pautados isso, é claro que isso vai ser mais uma força de guerra entre os dois poderes, o legislativo e o judiciário. Há pouco tempo atrás, quando o Gilmar Mendes mudou, através de uma liminar, uma regra que, me corrija se eu estiver errado, como você que conhece profundamente a lei, uma lei de 1950, onde cabe ao Senado ele pautar o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E que por maioria simples, se for aprovado, há o processo de impeachment. Maioria simples, de 81 senadores. Só que nessa liminar que eu mencionei, o Gilmar Mendes, há pouco tempo agora, alterou que os pedidos de impeachment não mais poderiam ser feitos por qualquer cidadão comum, que pode ser feito apenas pela PGR. Isso ele voltou atrás, mas ele alterou a regra que, se fosse pautado, não mais seria por maioria simples, mas sim por 2/3 do Senado que precisaria para aprovar esse processo de impeachment. Como ele consegue alterar essa regra de 1950 através de uma liminar? Isso pode? Não pode? Isso é uma interferência brutal? E mais, eu vou além. Ele falou que, se fosse pautado o impeachment, eles vetariam no próprio Supremo Tribunal Federal. Mas espera lá, se a Constituição diz que o STF será aprovado um processo de impeachment para seus ministros pelo Senado, como é que o Supremo Tribunal Federal pode, ele, vetar algo que o Senado deve fazer pela Constituição? É mais ou menos o que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos, e eu vou muito mais além, hein? Desde ali do começo da década desse 2008, 2009, desse século. O que significa? Que o investigado, ele passa a ter força maior em cima do investigador. E aí o investigador, em muitos dos casos, foram afastados, foram punidos, e com os investigados passam impunes. Como é que é essa inversão? Então, quem vigia o vigilante aqui? Ninguém pode fazer absolutamente nada com o Supremo Tribunal Federal, mesmo que a Constituição de 1950 permita fazer isso? Então, se de fato esse ponto caminhar, que eu acho que tem todos os indícios e traria uma possibilidade de renovação e de busca por normalidade institucional no Brasil, é natural que isso é uma abertura de guerra. E essa guerra eles terão que estar prontos, porque o Supremo Tribunal Federal, pelo fato que eu acabei de falar, estará pronto para a guerra. Mas, para finalizar, Koba, eu não acho que o Brasil sai desse lodo institucional que está sem arregaçar as mangas e havendo confronto sério entre os poderes. Quando há uma normalidade no meio desse caos institucional, significa que todos os envolvidos nesse caos estão arquitetando contra a população e com o dinheiro do pagador de imposto. Olha só, reta final do nosso programa aqui, mas a gente tem uma última